Eu estava na cozinha de uma casa que eu mesma ajudei a reformar quando percebi que havia tomado a decisão mais importante da minha vida. Não foi com raiva, não foi com choro, foi com uma clareza fria, quase cirúrgica, que só vem quando uma mulher finalmente para de se enganar. Minha sogra estava sentada à mesa, com a xícara de café que eu tinha acabado de preparar, me olhando de um jeito que eu já conhecia de memória. Aquele olhar de cima para baixo, como se eu fosse uma mancha no piso que ela ainda não tinha decidido se valia a pena limpar. Camila, ela disse, devagar, saboreando cada sílaba do meu nome, como quem morde uma fruta azeda. Você sabe que essa casa tem história, né? Meu marido construiu cada tijolo aqui. Cada centímetro dessa parede tem o suor dele. Eu sorri. Não o sorriso educado que eu costumava dar, aquele de apertar os lábios e desviar o olhar. Foi um sorriso diferente, tranquilo, porque naquele momento eu já sabia o que ia acontecer. Ela ainda não. Mas deixa eu te contar como chegamos até aqui. Eu me chamo Camila, tenho 40 anos, e passei 4 deles morando numa casa que nunca foi minha, mesmo tendo pago por ela como se fosse. Quando meu marido me pediu em casamento, ele foi honesto, eu preciso dar esse crédito a ele. Ele disse que a mãe dele morava na casa dos fundos do terreno, numa edícula separada, e que isso era um acordo antigo entre os dois. Ela tinha ficado viúva cedo, ele era filho único, e a responsabilidade tinha sobrado toda para ele. Eu entendi, eu aceitei, achei que ia funcionar. O que eu não sabia era o que morar nos fundos significava na prática. Significava que minha sogra tinha a chave da casa principal. Significava que ela entrava quando queria, saía quando queria, comentava o que queria. Significava que o café que eu deixava na garrafa térmica de manhã era analisado, que a maneira como eu dobrava as toalhas era errada, que o tempero que eu colocava na comida era diferente do que meu filho gosta. No começo, eu tentei. Juro que tentei. Perguntei qual era o jeito que meu marido gostava de comer. Aprendi as receitas dela. Mudei a marca do amaciante porque ela disse que o que eu usava deixava um cheiro estranho na roupa do filho dela. Comprei o mesmo sabão em pó que ela usava há 30 anos. E mesmo assim nunca era suficiente. Ela tinha um jeito de elogiar que machucava mais do que crítica direta. Dizia coisas como: "Ficou até bom, Camila. Diferente do que eu faço, mas até bom." Ou então, "Você caprichou hoje." Quando você capricha, fica quase certo. Eu engolia, sorria. E na hora em que ela saía, ficava de frente para a janela da cozinha, tentando entender por que eu sempre saía dessas conversas, me sentindo menor do que entrei. Meu marido via, claro que via, mas ele tinha uma habilidade especial de não ver quando não queria. Toda vez que eu tentava conversar, ele suspirava aquele suspiro cansado e dizia: "Ela é assim com todo mundo, Camila. Não leva pro lado pessoal. Ela gosta de você do jeito dela." Do jeito dela. Essa frase virou um escudo que ele usava toda vez que eu precisava de um aliado e encontrava um árbitro. No segundo ano de casamento, a gente decidiu reformar a casa. Era uma reforma que já estava planejada antes mesmo do casamento, porque a parte elétrica era antiga e precisava ser toda refeita. Meu marido tinha uma parte do dinheiro guardada. Eu entrei com o restante, e o restante era considerável, porque eu trabalhava como farmacêutica há 15 anos e tinha construído minha reserva com cuidado. Entramos juntos com o investimento. Assinei os cheques. Escolhi os azulejos da cozinha. Escolhi o revestimento do banheiro. Passamos 6 meses com obra na casa, morando num apartamento alugado, e eu paguei metade do aluguel desse período também. Quando a reforma terminou e a gente voltou, minha sogra fez uma visita. Andou pelos cômodos devagar, passando a mão nos azulejos novos, abrindo os armários novos, olhando as torneiras que eu tinha escolhido. E no final, parada no meio da sala, disse: "Ficou bonito. A casa do meu filho ficou muito bonita." A casa do meu filho. Eu estava do lado dela quando ela disse isso. Ela não olhou para mim. Não era descuido. Era intencional. Era uma declaração de território disfarçada de comentário inocente. Naquele dia eu não disse nada. Mas alguma coisa dentro de mim anotou. Os meses seguintes foram uma acumulação silenciosa de pequenas humilhações. Ela começou a aparecer mais.
Às vezes, de manhã cedo, antes de eu sair para o trabalho, com algum pretexto precisava de um remédio no armário, queria pegar uma panela que tinha emprestado, queria ver se o cachorro tinha comido. O cachorro era dela, mas ficava na nossa casa porque a edícula era pequena. Eu comecei a perceber um padrão. Sempre que eu não estava em casa, ela ficava. Quando eu chegava, ela demorava mais um pouco antes de ir embora, como se a minha presença fosse a intrusa, não a dela. Certa tarde, cheguei do trabalho mais cedo do que o normal. Abri a porta e encontrei minha sogra na cozinha, reorganizando os meus armários. Tinha tirado tudo do lugar, colocado numa ordem diferente, e estava satisfeita com isso. O que está acontecendo? Eu perguntei. Ah, Camila, eu vi que você guarda as panelas aqui em cima e fica tendo que pegar no alto toda hora. Coloquei embaixo, fica mais prático. Mas eu gosto assim, eu disse. Você vai ver que do meu jeito é melhor, ela respondeu, como se a conversa já tivesse encerrada. Eu respirei fundo, recoloquei tudo no lugar depois que ela foi embora. No dia seguinte, ela tinha mudado de novo. Falei com meu marido naquela noite. Ele suspirou, disse que a mãe dele era muito ativa e que era melhor não criar atrito por causa de panelas. Panelas, como se o problema fosse as panelas. O problema era que eu tinha me tornado invisível dentro da minha própria casa. Mas o ponto de virada de verdade veio numa tarde de sábado, 3 meses depois. Eu tinha recebido minha prima de outro estado, que estava de passagem pela cidade. A gente estava na sala, tomando café, conversando, quando minha sogra entrou sem bater. Sim, sem bater ela tinha chave, e usava essa chave como se fosse um direito adquirido. Ela cumprimentou minha prima com aquela cordialidade seletiva que eu já conhecia, pegou alguma coisa na cozinha e, quando estava saindo, parou na porta da sala e disse, com o tom mais casual do mundo: Aproveita que está aqui, Camila, mas não esquece que essa casa tem dono, tá bem? A gente não quer que ninguém se confunda achando que pode mandar aqui. Minha prima ficou com a xícara parada no ar. O silêncio durou uns 3 segundos que pareceram 3 minutos. Minha sogra saiu como se não tivesse dito nada demais. Minha prima me olhou. Eu olhei para ela. E então eu entendi, com uma nitidez que nunca tinha tido antes, o que aquilo tudo era. Não era personalidade difícil, não era jeito dela. Era uma afirmação deliberada, repetida e calculada de que eu era uma hóspede, que eu estava lá por tolerância, não por direito. Eu não chorei na frente da minha prima. Tomei meu café, continuei a conversa, me despedi dela na porta, fiz o jantar, me deitei, e naquela madrugada, com meu marido dormindo do meu lado, eu fiz as contas. 4 anos de casamento, metade da reforma, metade das contas. Metade dos móveis que estavam naquela casa tinham sido comprados com dinheiro meu, o sofá, a geladeira nova, a cama que a gente dormia, os eletrodomésticos da cozinha. Eu tinha investido naquela casa como se fosse minha, porque achei que era, porque tinha prometido a mim mesma que ia construir um lar de verdade. Mas um lar não é um lugar onde você precisa pedir licença para existir. Fiquei acordada até às 3 da manhã, fazendo uma lista mental. Não era uma lista de mágoas, isso eu já sabia de cor. Era uma lista de ativos, o que era meu, o que tinha comprado, o que tinha investido. E então pensei numa coisa que nunca tinha me ocorrido antes com tanta clareza. Eu tinha dinheiro, eu tinha renda, eu tinha capacidade. Eu não precisava de nenhuma permissão de ninguém para ter um lugar que fosse meu de verdade. Na segunda-feira seguinte, durante o horário de almoço, fui até uma imobiliária. Não falei com meu marido. Não porque fosse trair ninguém, eu ainda não sabia se queria o divórcio ou não. Mas sabia que precisava ter uma saída real antes de ter qualquer conversa real. Porque eu tinha aprendido que conversar sem ter onde ir era fragilidade, e eu não queria mais ser frágil naquelas paredes. A corretora me mostrou vários imóveis. Eu tinha critérios claros. Queria algo que fosse exclusivamente meu, em meu nome, pago com dinheiro que eu tinha construído ao longo dos anos. Não queria financiamento longo, não queria depender de ninguém. Queria um lugar que, quando eu fechasse a porta, não tivesse nenhuma chave circulando no bolso de outra pessoa. Foram 3 semanas de visitas. Eu ia nos intervalos do trabalho, nos finais de tarde, nos sábados de manhã, enquanto meu marido ainda dormia.
Analisei cada detalhe com a cabeça fria de quem não está comprando por impulso, mas por necessidade estratégica. E então eu encontrei. Era um apartamento num bairro que eu já conhecia bem, perto do meu trabalho, num prédio relativamente novo. 2 quartos, sala ampla, varanda, andar alto, vista boa. Portaria 24 horas. Vaga de garagem coberta. O preço era alto, não vou fingir que não era, mas estava dentro do que eu podia pagar sem colocar minha estabilidade em risco. Assinei o contrato numa quinta-feira à tarde, sozinha, com minha própria caneta. Não senti euforia naquele momento. Senti solidez, como quando você coloca o pé no chão e percebe que o chão aguenta seu peso. Voltei para casa naquela noite e fiz o jantar normalmente. Conversei com meu marido sobre o trabalho dele. Assisti televisão. Me deitei. Dormindo ao meu lado, ele não fazia ideia do que tinha acontecido naquela tarde. Eu precisava contar para ele, obviamente, mas precisava fazer isso no momento certo, do jeito certo. Não como uma bomba, não como uma fuga, como uma decisão adulta que eu havia tomado por mim mesma e que era irrevogável. O momento certo veio 2 dias depois. Era um sábado. Minha sogra tinha aparecido de manhã, como de costume, e ficado até quase o almoço. Quando ela foi embora, me deixando para lavar a louça que ela tinha usado sem lavar, meu marido foi para a sala ver futebol e eu fui até lá. Sentei na poltrona em frente ao sofá e esperei o intervalo. Preciso te contar uma coisa, eu disse. Ele abaixou o volume. Me olhou com aquela expressão cautelosa de quem sabe que uma conversa difícil está chegando. Comprei um apartamento. Ele ficou quieto por um momento. Ok. Comprei um apartamento, repeti, com a mesma calma. No meu nome. Paguei com o meu dinheiro. É meu. Camila, o que está acontecendo? Nada está acontecendo agora. Já aconteceu há algum tempo. Eu só não tinha nome para dar. Ele ficou me olhando como se eu tivesse falado num idioma que ele não reconhecia. Você está me pedindo divórcio? Estou te dizendo que comprei um apartamento, respondi. O que você vai fazer com essa informação é uma escolha sua. Ele levantou, começou a andar de um lado para o outro, passou a mão no cabelo. Perguntou quando, perguntou onde, perguntou por quê. E eu respondi tudo com tranquilidade, porque eu tinha ensaiado aquela conversa nas madrugadas em que fiquei acordada pensando e sabia exatamente o que queria dizer. Disse que 4 anos, morando numa casa onde eu era tratada como hóspede, tinham me ensinado que eu precisava ter um lugar que fosse genuinamente meu. Disse que paguei metade de tudo naquela casa e fui tratada como se fosse uma visita prolongada. Disse que o problema não era a sua mãe ser difícil. O problema era ele ter escolhido, repetidamente, não me defender. Ele tentou se defender. Disse que eu estava exagerando, que a mãe dele não era assim, que eu tinha interpretado tudo errado. E foi aí que eu disse a frase que eu tinha guardado para esse momento específico. Você se lembra do sábado em que minha prima estava aqui? Ele não lembrava, ou fingiu não lembrar. Eu contei palavra por palavra o que sua mãe tinha dito. O tom, a cadência, a saída casual como se não tivesse dito nada. Ele ficou quieto. Eu precisei ouvir isso na frente da minha prima para entender que o problema não era eu ser sensível demais. Eu disse. O problema é que isso acontecia há 4 anos e eu fui engolindo porque amava você e achei que o amor seria suficiente. Não foi. Ficamos em silêncio por um tempo longo. Ele foi até a janela, ficou de costas para mim. E agora? Ele perguntou. Agora eu me mudo. Você decide o que quer fazer com a vida de vocês dois aqui. Não estava sendo cruel. Estava sendo honesta de um jeito que eu nunca tinha me permitido ser, porque tinha medo do que a honestidade custava. Mas já não tinha mais medo. Tinha um apartamento. Marquei a mudança para 2 semanas depois. Não contratei uma empresa grande, não precisava. Chamei 2 primos que tinham caminhonete e um amigo que sempre se oferecia para ajudar. Fiz uma lista meticulosa do que era meu. Os móveis que eu tinha comprado, os eletrodomésticos que eu tinha pago, os objetos decorativos que eu tinha escolhido, os lençóis, as toalhas, as panelas, tudo com nota fiscal, tudo documentado. Não levei o que era dos 2, não levei o que era do meu marido, só o que era meu. Começamos cedo num sábado. Meu marido ficou na casa, quieto, me ajudando a carregar algumas coisas pesadas, sem dizer muita coisa.
Tinha uma tensão entre a gente que não era raiva, era mais como o silêncio antes de uma chuva que ainda não chegou. A minha sogra apareceu às 10 da manhã. Vi o momento exato em que ela entendeu o que estava acontecendo. Olhou para os móveis faltando, para o sofá que tinha saído, para a geladeira que estava sendo carregada pelos meus primos. Olhou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Não era raiva, era surpresa genuína, como se ela nunca tivesse considerado que eu pudesse ir embora. Como se a ideia de que eu tivesse pernas próprias não tivesse ocorrido a ela. "O que é isso?" ela perguntou para o filho. Ele não respondeu. "Camila", ela virou para mim. "O que você está fazendo?" "Estou indo embora", eu disse, simplesmente. "Você está levando as coisas da casa?" "Estou levando as minhas coisas." Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. "Mas essa geladeira é da casa." "Essa geladeira foi comprada por mim em fevereiro de 2 anos atrás, na loja de eletrodomésticos da avenida. Tenho a nota fiscal se precisar." Ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Era o olhar de quem acabou de perceber que subestimou alguém por tempo demais. Continuei a mudança. Não levantei a voz, não discuti. Cada vez que ela tentava questionar algum objeto, eu tinha uma resposta calma e documentada. Tinha me preparado para isso. Sabia exatamente o que era meu. Ao meio-dia, a mudança estava quase terminada. Os meus primos desceram com as últimas caixas. Eu fiz uma última volta pelos cômodos, não de nostalgia, mas de verificação. Queria ter certeza de que não tinha deixado nada que era meu. Parei no meio da sala vazia. O sofá tinha ido. A estante que eu tinha escolhido tinha ido. O tapete que eu tinha comprado numa viagem tinha ido. O que restava era a estrutura, as paredes, o piso, os azulejos que eu também tinha escolhido, mas que eram parte da reforma e ficavam com o imóvel. Minha sogra estava na porta da sala me olhando. "Você destruiu o lar do meu filho", ela disse, baixinho. Eu a olhei por um momento antes de responder. "Eu não destruí nada. Eu só levei o que era meu. Se a casa ficou vazia, é porque boa parte do que estava nela veio do meu dinheiro e do meu esforço. Talvez seja uma boa hora para refletir sobre isso." Não disse com raiva, disse com a clareza de quem está enunciando um fato. Peguei minha bolsa, meu casaco, as chaves do apartamento novo que eu já tinha na mão desde de manhã e fui até a porta. Antes de sair, virei. Meu marido estava encostado na parede do corredor, braços cruzados, olhando para o chão. Parecia menor do que eu lembrava. Não por crueldade da minha parte, era só que quando a gente para de precisar da aprovação de alguém, essa pessoa de alguma forma encolhe no espaço. "Se você quiser conversar, sabe onde me encontrar", eu disse para ele. E saí. O apartamento novo cheirava a tinta fresca e a possibilidade. Entrei com a primeira caixa nos braços, coloquei no meio da sala e fiquei parada por 1 minuto olhando para a janela. Era tarde da tarde, a luz entrava pelo lado direito e havia uma qualidade naquele silêncio que era completamente diferente de qualquer silêncio que eu tinha experimentado nos últimos 4 anos. Era um silêncio que não me pedia nada, não julgava, não esperava que eu fosse diferente do que eu era. Era o silêncio de um lugar que era meu. Meus primos me ajudaram a montar o essencial, a cama, a mesa, o básico para funcionar. Quando eles foram embora, já era noite. Eu fiz um chá na panela que eu tinha trazido, sentei no chão da sala porque ainda não tinha colocado o sofá no lugar e fiquei olhando para o teto. Pensei nos 4 anos, não com amargura. Amargura é um luxo que eu já não podia me dar, porque ela ocupa o espaço que a vida precisa para caber. Pensei em tudo que eu tinha aprendido. Sobre mim mesma, principalmente. Aprendi que independência financeira não é arrogância, é vocabulário. É a diferença entre poder dizer, não aceito isso, e ter que engolir porque não tem para onde ir. Aprendi que amor sem autorrespeito é só hábito. E hábito a gente quebra. Aprendi que quando uma pessoa te diz, de maneiras diferentes e repetidas, que você não pertence, você deve acreditar nela. E agradecer pela clareza. Nos dias que se seguiram, meu marido me ligou, várias vezes. Nas primeiras chamadas, eu atendi. Ele oscilava entre pedir que eu voltasse e tentar me convencer de que eu tinha exagerado. Numa dessas ligações, ele disse que a mãe dele tinha ficado muito abalada com a mudança. Eu disse que entendia. Que provavelmente era difícil perceber só quando a pessoa vai embora o quanto ela estava presente.
Ele ficou quieto. Você não sente falta? Ele perguntou. Pensei antes de responder. Porque era uma pergunta honesta e merecia uma resposta honesta. Sinto falta de como eu achei que as coisas poderiam ser, eu disse. Mas não sinto falta de como elas eram. Teve um silêncio. Eu poderia ter feito diferente, ele disse, num tom que era quase uma pergunta. Poderia, concordei. Mas não fez. Não disse isso com raiva. Disse como quem fecha a última página de um livro que já leu completo e coloca na prateleira. A minha sogra não me ligou. Não esperava que ligasse. Ela era uma mulher que só se comunicava em termos de território, e o território tinha mudado de uma forma que ela não controlava. Imagino que aquilo tenha sido difícil para ela de um jeito que ela provavelmente nunca vai verbalizar. Não guardo o rancor dela. Guardar rancor seria continuar deixando ela ocupar espaço em mim. E eu tinha acabado de comprar um apartamento. Não havia espaço sobrando. 3 meses depois que me mudei, recebi a visita de uma amiga que não me via há um tempo. Ela ficou sentada na minha sala nova que eu já tinha montado, com o sofá no lugar, plantas na varanda, quadros que eu mesma tinha escolhido nas paredes, e me olhou por um momento antes de dizer: "Você parece diferente." Diferente como? Não sei, mas inteira. Pensei nessa palavra por dias depois. Inteira. Era exatamente isso. Não era felicidade eufórica nem vitória dramática. Era inteireza. Era a sensação de que todas as partes de mim estavam no mesmo lugar ao mesmo tempo, sem precisar esconder uma parte para não incomodar, sem precisar reduzir uma parte para caber num espaço que não foi feito para mim. Tem gente que pergunta se eu me arrependo. Da separação? Não. Do tempo que levei para tomar a decisão, às vezes. Mas aí, eu lembro que cada pessoa chega onde precisa chegar no tempo que é o dela. Que eu precisei daqueles 4 anos para entender com absoluta certeza que não era eu o problema. Que eu precisei acumular todas aquelas cenas, todas aquelas panelas reorganizadas sem permissão, todos aqueles, a casa do meu filho, para ter a clareza que não deixa dúvida. Tem gente que pergunta o que aconteceu com ele. Ficamos separados por alguns meses. Ele entrou em terapia e me contou isso numa das ligações, e eu fiquei genuinamente satisfeita de ouvir, não de forma irônica, mas porque qualquer pessoa que cresce é uma boa notícia. Ele conversou com a mãe dele. Do que aconteceu nessa conversa eu não sei porque não era mais da minha conta saber. O que eu sei é que, um dia, ele apareceu na porta do meu apartamento com uma expressão que eu nunca tinha visto nele antes. Não era o homem que suspirava e desviava o assunto. Era alguém que tinha finalmente olhado para si mesmo sem os óculos que a mãe tinha colocado nele desde criança. Não vou contar o que aconteceu depois disso, porque essa parte ainda está sendo escrita e algumas histórias a gente guarda para si enquanto elas ainda estão acontecendo. O que eu posso dizer é o seguinte. Naquela noite, depois que ele foi embora, eu fechei a porta do meu apartamento. Fiquei parada no hall de entrada por um momento, com as chaves na mão, as minhas chaves, da minha porta, do meu lugar. E sorri. Não o sorriso de quem venceu alguém. Não tinha ganhador aqui, não da forma que o ego gosta de contar. Foi o sorriso de quem finalmente entendeu que independência não é solidão. Que ter um lugar seu não significa fechar a porta para todo mundo, significa ter o direito de escolher quem entra. Passei a vida inteira acreditando que uma mulher que abre mão de si mesma por amor está sendo generosa. Mas generosidade tem limite. E quando você ultrapassa esse limite repetidamente, sem que ninguém ao redor perceba ou valorize, o que resta não é mais generosidade. É apagamento. Eu me apaguei por 4 anos numa casa que eu ajudei a construir. Levei comigo, quando fui, cada centavo que coloquei naquelas paredes não na forma de dinheiro devolvido, mas na forma de clareza conquistada. Cada experiência difícil que vivi ali me ensinou o valor exato do que eu merecia ter. E o que eu merecia ter era um lugar onde meu nome na escritura não fosse figura de linguagem. Minha sogra disse que eu era hóspede na casa do filho dela. Ela estava certa. Mas o que ela não sabia é que hóspede vai embora. E quando vai, leva a mala que trouxe. A diferença é que a minha mala estava cheia de coisa boa. E o apartamento que me esperava era melhor do que qualquer coisa que eu teria se tivesse ficado. Toda noite, quando eu tranco a porta do meu apartamento por dentro, sinto o peso daquele trinco.
É um peso simples, mecânico, ordinário, mas para mim é o peso de 4 anos de aprendizado concentrado numa única ação. Ninguém entra aqui sem que eu abra. E isso mudou tudo. 4.300.000 reais. Foi exatamente isso que minha mãe deixou quando partiu numa tarde de quinta-feira, com chuva fina batendo na janela do hospital e eu segurando a mão dela até ela ficar fria. 40 anos trabalhando como enfermeira-chefe no mesmo hospital público de Belo Horizonte. 40 anos acordando às 5 da manhã, pegando 2 ônibus, cuidando de gente desconhecida com o mesmo carinho que reservava para mim. Ela nunca reclamou. Nunca. Nos fins de semana ela ainda fazia faxina para casas de família no bairro Nobre perto de casa, porque dizia que queria me dar uma vida diferente da dela, e guardava. Guardava tudo o que podia, religiosamente, mês após mês, durante décadas, num fundo de previdência privada que ela nunca tocou. Quando a advogada leu o testamento, eu estava sentada numa cadeira de plástico no corredor do cartório. Meu marido estava ao meu lado. Ouvi o número e senti o chão sumir debaixo dos meus pés, não de alegria, mas de dor, porque aquele número representava uma vida inteira de sacrifício de uma mulher que merecia ter descansado muito antes. Meu marido apertou minha mão. Olhei para ele e vi nos olhos dele algo que eu não reconheci na hora. Só entenderia dias depois o que era aquilo. Sou cardiologista há 15 anos. Trabalho no Hospital das Clínicas e num consultório particular que construí sozinha, paciente por paciente, reputação por reputação. Conheço corações. É irônico, eu sei, porque demorei tempo demais para entender o que batia dentro do peito do homem com quem dividi minha cama por 11 anos. Meu marido é arquiteto. Era arquiteto, melhor dizendo. Quando nos casamos, ele tinha um escritório próprio, projetos em andamento, uma energia contagiante que me encantou logo na primeira conversa. Com o tempo, os projetos foram ficando escassos. O escritório fechou há 3 anos. Desde então, ele dizia que estava em transição, que estava desenvolvendo um conceito novo, que o mercado estava difícil. Eu acreditava. Ou fingia acreditar. Que às vezes é a mesma coisa quando você ama alguém. Naquela noite, depois do cartório, ele abriu uma garrafa de vinho que estava guardada no armário desde o nosso 10º aniversário de casamento. Disse que era para honrar minha mãe, para celebrar a vida que ela construiu. Conversamos por horas sobre o futuro. Ele sugeria coisas, viagens longas, uma casa na praia, um apartamento em Lisboa. Eu ouvia e pensava na minha mãe pegando aquele ônibus às 5 da manhã. Disse que queria usar parte do dinheiro para reformar a ala pediátrica do hospital onde ela trabalhou por 4 décadas. Era o pedido dela. Estava escrito à mão numa carta que ela deixou junto ao testamento, com a letra grande e redonda que eu aprendi a ler ainda criança. Ele concordou. Claro, disse com um sorriso largo. Era uma ideia linda. Sua mãe ficaria orgulhosa. 5 dias depois, ele mudou. Não de repente. Foi gradual, como uma maré que vai subindo sem que você perceba, até que de repente a água já está na altura do pescoço. Ele começou a chegar tarde. Dizia que tinha reuniões, possíveis clientes, conversas promissoras. Eu chegava do plantão às 10 da noite e a cama estava vazia. Quando perguntava, ele desviava. Quando insistia, ele ficava irritado, dizia que eu estava sufocando, que eu não entendia a pressão que sentia. Numa manhã de terça-feira, 3 semanas depois do funeral da minha mãe, eu estava tomando café quando ele entrou na cozinha com uma pasta azul na mão. Colocou sobre a mesa sem dizer nada. Ficou de pé, encostado na pia, com os braços cruzados. Precisamos conversar, disse ele. Olhei para a pasta. Meu coração fez algo estranho, uma contração fora do ritmo. Profissional demais para ignorar. Sobre o quê? Perguntei. Embora já soubesse. Acho que chegou a hora de a gente ser honesto. Ele não me olhava nos olhos. Olhava para a janela, para o jardim, para qualquer coisa que não fosse meu rosto. A gente mudou. As 2 pessoas que se casaram já não existem mais. Isso acontece. Não é culpa de ninguém. Culpa de ninguém. Que frase conveniente. Você está me pedindo divórcio? Perguntei. Ele finalmente me olhou. Estou te propondo uma solução adulta, sem brigas, sem advogados caros, sem arrastar isso por anos nos tribunais.
Ele empurrou a pasta na minha direção. Já organizei tudo. Está tudo aqui. Abri a pasta. Petição de divórcio consensual, partilha de bens, 2 contratos de cessão de direitos, tudo impresso, tudo já preenchido com meu nome e o dele, só faltando assinatura. Alguém tinha passado horas preparando aquilo. Alguém muito motivado. Você já tinha isso pronto antes da minha mãe morrer? Perguntei baixinho. Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Olha, ele se sentou na cadeira na minha frente, juntou as mãos sobre a mesa, como um gerente de banco prestes a oferecer um empréstimo. Eu quero ser justo. A herança é sua, da sua mãe, eu respeito isso completamente. Não vou pedir nada disso. Senti algo se soltar dentro de mim. Ingenuamente, por um segundo, pensei que ele ainda tinha um resto de decência. Mas durante 11 anos de casamento, ele continuou. A gente construiu patrimônio junto, a casa, os investimentos, as economias. Isso é patrimônio comum e eu tenho direito à metade. Ele abriu um papel com números organizados em colunas. São aproximadamente 480 mil em bens conjuntos. Metade é 240 mil. Esperei. Sabia que não tinha acabado. E tem mais uma questão. Ele ajeitou a postura. Durante 11 anos, sua renda como médica foi muito superior à minha. Nos últimos 3 anos eu não tive renda. Tecnicamente, de acordo com a lei, tenho direito a uma pensão alimentícia compensatória. Não vou pedir pensão mensal, vou ser razoável. Quero um valor único, 800 mil, para compensar o desequilíbrio econômico do casamento. Assim a gente fecha tudo de forma limpa. 800 mil. Somados aos 240 mil, mais de R$1 milhão. Fiquei olhando para ele por alguns segundos sem falar nada. 11 anos. Eu tinha cuidado desse homem, pago as contas quando ele ficou sem renda, acreditado nas promessas de transição e recomeço. E ali estava ele, com uma pasta azul e números organizados em colunas, pedindo 800 mil de compensação. E se eu não concordar? Perguntei, minha voz saindo mais calma do que eu esperava. Ele suspirou, como se eu estivesse sendo irracional. Então vamos para a via judicial, e aí sim eu peço tudo o que tenho direito. Pensão vitalícia, metade da herança porque foi recebida durante a vigência do casamento, participação nos rendimentos futuros do seu consultório. Meu advogado já analisou. Tenho casos muito sólidos. Ele tinha advogado. Enquanto eu enterrava minha mãe, ele estava com o advogado. Se você assinar hoje, em 10 dias úteis, o dinheiro é transferido e cada um segue sua vida. Você fica com mais de 3 milhões, eu fico com pouco mais de 1. É uma divisão justa considerando tudo que vivemos juntos. Justa. Aquela palavra na boca dele. Olhei para aquele homem que eu conheci numa exposição de arquitetura havia 13 anos, que me conquistou falando sobre luz natural e espaços que respiram. Que chorou no nosso casamento, que segurou minha mão quando perdi um paciente pela primeira vez, que dormiu comigo em camas de hotel baratas quando ainda não tínhamos dinheiro para nada melhor. Procurei algum vestígio daquela pessoa. Não encontrei. Tudo bem, eu disse. Ele piscou. Tudo bem? Tudo bem, eu assino. Ele não esperava isso. Eu via na rigidez dos ombros dele, nos olhos levemente arregalados. Esperava choro, ou gritos, ou súplica. Não esperava calma. Peguei a caneta que estava sobre a pasta. Comecei a ler os documentos com cuidado, página por página, parágrafo por parágrafo. Ele ficou inquieto. Ficava olhando para o relógio, tamborilando os dedos na mesa. Você não precisa ler tudo agora, disse ele. É um processo padrão. Eu sou médica, respondi sem tirar os olhos do papel. Leio tudo que assino. Li cada cláusula, cada linha. E enquanto lia, senti algo que só posso descrever como paz. Uma paz estranha, quase desconcertante, porque eu já sabia o que estava naqueles documentos. Já tinha visto antes. Assinei o primeiro documento. Me responde uma coisa. Falei enquanto assinava o segundo. Tem outra pessoa? O silêncio durou 3 segundos. Depois ele assentiu. Tem. Conheci ela há alguns meses. É uma situação complicada, você não precisa saber dos detalhes. Alguns meses.
Enquanto eu cobria plantões duplos para pagar as contas da casa, enquanto eu visitava minha mãe no hospital todo fim de semana, enquanto ele dizia que estava em transição, ela sabe do dinheiro? Perguntei. Não tem nada a ver com dinheiro. Mas ele desviou o olhar. Assinei o terceiro documento, depois o quarto. Fechei a pasta e empurrei na direção dele. Pode ir, eu disse. Ele ficou parado, como se esperasse mais alguma coisa. Depois pegou a pasta, levantou, hesitou na porta da cozinha. Obrigado por entender, ele disse. Por tornar isso mais fácil. De nada. Ouvi a porta da frente fechar, o elevador descer. E então peguei meu celular e liguei para a Dratra Ferreira. Ana, disse ela quando atendeu. Vi que você assinou os documentos. Está tudo bem? Está tudo bem, respondi. Ele pediu 800 mil de compensação mais a metade dos bens conjuntos. Ela riu, uma risada curta e seca. E vai receber exatamente quanto? 0. Deixa eu te explicar de novo como funciona, disse a Drota Ferreira, minha advogada especialista em direito de família, que eu conheci há 2 meses por indicação de uma colega e a quem eu devia mais do que ela imaginava. 6 semanas antes, quando os médicos confirmaram que minha mãe não ia melhorar, quando ficou claro que era questão de dias ou semanas, ela me chamou para uma conversa. Estávamos sozinhas no quarto do hospital, com o som do monitor cardíaco de fundo. Ela estava lúcida. Sempre foi lúcida até o final. Ana, ela disse, me segurando pela mão com uma força que surpreendeu. Eu preciso te dizer uma coisa e preciso que você me ouça direito. Estou ouvindo, mãe. Eu não confio no seu marido. Aquilo me parou. Minha mãe sempre foi discreta sobre ele. Cordial, educada, nunca critica explicitamente ninguém. Que aconteceu? Perguntei. Nada aconteceu. É instinto. 40 anos de hospital me ensinaram a ler pessoas. Vejo como ele olha para você, Ana. Não é como um homem que ama. É como um homem que está calculando. E quando eu partir vai ter dinheiro envolvido. Dinheiro muda pessoas que a gente achou que conhecia. Eu quis protestar, mas não consegui. Promete que você vai se proteger, filha. Promete que vai procurar alguém de confiança antes de acontecer qualquer coisa. Prometi? Na semana seguinte procurei a Drota Ferreira. Expliquei a situação. Existe uma forma de proteger a herança em caso de divórcio? Perguntei. Existe mais de uma, ela respondeu. Mas a mais sólida, no seu caso, é uma blindagem patrimonial via trust testamentário combinado com uma cláusula de incomunicabilidade. Se a herança vier com essa cláusula registrada em cartório, ela simplesmente não entra no patrimônio do casal. Não é questão de acordo ou de separação de bens do casamento, ela estruturalmente não pode ser dividida em divórcio. E o meu marido pode contestar? Se tudo estiver registrado corretamente, não há o que contestar. Não é uma questão de opinião judicial, é uma questão de como o patrimônio está estruturado legalmente. Trabalhamos durante semanas. A doutora Ferreira coordenou com a advogada do inventário da minha mãe, incluímos a cláusula de incomunicabilidade no testamento. Registramos tudo em cartório. A herança, quando fosse liberada, iria diretamente para uma conta em meu nome exclusivo, blindada por lei, intocável em qualquer processo de divórcio. E então veio a parte que eu não planejei, a parte que meu marido planejou por mim. 3 semanas antes da minha mãe morrer, ele me pediu para assinar uns documentos. Disse que era para regularizar uma sociedade antiga que ele tinha com um ex-sócio, que precisava da minha assinatura como cônjuge para encerrar formalmente. Assinei, mas antes fotografei todas as páginas e mandei para a Drota Ferreira. Ela me ligou 2 horas depois. Ana, isso não é dissolução de sociedade, isso é um pacto antenupcial retroativo declaratório. Se você assinar isso, ele está documentando que vocês dois concordaram, retroativamente, com uma separação total de patrimônios durante todo o casamento. E o que isso significa na prática? Significa que qualquer herança ou doação que você receber, por ser formalizada após a data desse pacto, não é considerada patrimônio comum. É exclusivamente seu. Juridicamente, ele está se excluindo de qualquer direito sobre heranças futuras suas. Por que ele faria isso? Porque ele provavelmente achou que estava sendo esperto.
Achava que assim garantia que você também não poderia reivindicar patrimônio dele no futuro, caso ele recebesse alguma herança ou venda de ativo. Ele estava pensando em se proteger, sem perceber que estava construindo exatamente a proteção que você precisava. Assinei. Registrei em cartório com Adronta Ferreira como testemunha. E tinha mais uma camada. Quando li os documentos que ele me entregou na cozinha naquela manhã de terça, encontrei a cláusula que Adron Ferreira tinha me alertado que provavelmente estaria lá. Uma cláusula padrão em acordos de divórcio que dizia que nenhuma das partes poderia, após a assinatura, reivindicar heranças, doações ou recebimentos futuros da outra parte. Ele colocou aquilo para se proteger, para garantir que, se eu recebesse mais alguma coisa da família da minha mãe no futuro, ele não pudesse ser acionado por isso. O que ele não entendeu foi que aquela cláusula funcionava nos dois sentidos. Ao assinar aquele documento, ele formalmente renunciou a qualquer direito sobre heranças ou doações que eu já tivesse recebido ou viesse a receber, incluindo os 4.300.000 da minha mãe. Então, resumindo, disse a doutora Ferreira naquela manhã, enquanto eu ainda estava sentada na cozinha, com o cheiro de café no ar. A herança está blindada pela cláusula de incomunicabilidade do testamento. O pacto retroativo que ele mesmo preparou exclui qualquer direito dele sobre patrimônio seu. E a cláusula que ele inseriu no acordo de divórcio é uma renúncia formal e registrável a qualquer valor que você herdou. Ele construiu 3 paredes diferentes sem perceber. E o que ele vai receber? Metade dos bens efetivamente comuns do casamento. Metade da conta conjunta, que tem R, 30 e 4.000. Nada mais. Fiquei sentada em silêncio por um momento. E a pensão compensatória que ele pediu? Tecnicamente, ele poderia tentar pedir numa ação judicial, mas o acordo que ele mesmo preparou tem uma cláusula de quitação ampla e irrevogável de quaisquer obrigações financeiras entre as partes. Ele quitou ele mesmo antes de começar. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela da cozinha. O jardim estava com aquela luz de manhã cedo que minha mãe adorava. Ela dizia que era a hora em que o mundo ainda não tinha se decidido por nada. Nos dias seguintes, meu marido mandava mensagens educadas e razoáveis. Perguntava como eu estava. Dizia que torcia por mim. Uma vez mandou uma mensagem dizendo que sempre me admirou como profissional e que sabia que eu ia ficar bem. Eu respondia com brevidade. Estava bem. No 5º dia depois da assinatura, ele veio buscar as últimas coisas do apartamento. Chegou com ela. Eu estava na sala quando a porta abriu. Ela era mais jovem do que eu imaginava. Devia ter uns 30 anos, cabelo comprido, roupas de marca, um sorriso que tentava ser despreocupado e não conseguia. Ele me apresentou usando meu nome, sem adjetivos, sem contexto. Ela me disse que sentia muito pela situação. Essas coisas acontecem, eu disse. Vi os olhos dela varrerem o apartamento. A Juliette Sofa que levei 3 meses para escolher, a estante que ocupava a parede inteira da sala, a vista para o parque. Vi ela calculando. Vi ela imaginando. Enquanto ele enchia caixas no quarto, ela ficou na sala, olhando pela janela. É um apartamento lindo, ela disse. É, concordei. Já procurou onde vão morar? Ele disse que vamos procurar algo depois que o dinheiro for liberado. Ela sorriu com um canto da boca. Deve ser excitante, recomeçar do zero com recursos assim. Eu não disse nada. Eles saíram meia hora depois com 4 caixas e 2 quadros que eram dele. Na porta, ele parou. O dinheiro deve cair amanhã ou depois, certo? O processo de inventário confirmou a liberação para esta semana, eu disse. E você vai fazer a transferência assim que cair? Claro, eu disse. Um acordo é um acordo. Ele sorriu. O mesmo sorriso de quando ganhou uma licitação anos atrás, o sorriso de quem acha que chegou onde queria. Obrigado por ser assim, Ana, por ser madura. Muita gente complica o que não precisa ser complicado. Eu sei, eu disse. Eles foram embora. Ouvi o elevador, ouvi o silêncio depois, e então fui à janela ver o carro dele sair da garagem. Ela estava rindo de alguma coisa. Ele também. Naquela noite dormi melhor do que havia dormido em meses. Na manhã seguinte, às 8h42, recebi a notificação. Inventário liberado. Transferência acreditada. R.
4.312.000. 5 segundos depois, outra notificação. Transferência automática para a conta de titularidade exclusiva, conforme instrução registrada. R$ 4.312.000. O dinheiro entrou e saiu da conta em menos de 10 segundos, indo direto para a conta blindada que a Druma Ferreira e eu tínhamos estruturado. Meu celular tocou imediatamente. Ana. A voz dele tinha uma leveza que eu já não ouvia há meses. O dinheiro caiu. Eu vi aqui no sistema do banco. Vi também, eu disse. Então você pode fazer a transferência agora? Precisamos conversar sobre isso. Silêncio. Depois. Sobre o quê? Você se lembra dos documentos que me pediu para assinar um mês atrás? Os da dissolução de sociedade com seu ex-sócio? Sim, e daí? Não eram documentos de dissolução de sociedade. Era um pacto antenupcial retroativo declaratório. Você tentou documentar uma separação formal de patrimônios retroativa ao nosso casamento? Eu não entendo o que você está dizendo. Estou dizendo que você foi ao cartório, com um advogado, e preparou um documento que separa formalmente os nossos patrimônios de forma retroativa. O que isso significa é que qualquer herança que eu receba é exclusivamente minha, por disposição legal registrada, por você mesmo. Um silêncio mais longo dessa vez. Isso é ridículo. Você assinou um acordo de divórcio onde concordou em me dar R$ 800.000. Li esse acordo com cuidado, linha por linha. Você colocou uma cláusula de quitação ampla e irrevogável de obrigações financeiras entre as partes. E também uma cláusula de renúncia a heranças e doações recebidas pela outra parte. Você colocou isso para se proteger, para que eu não viesse atrás de qualquer herança que você eventualmente recebesse. Mas essa cláusula funciona nos dois sentidos. Você renunciou formalmente a qualquer valor que eu herdei. A voz dele mudou. A leveza sumiu, e no lugar ficou algo que eu reconheci como desespero mal disfarçado de raiva. Você não pode fazer isso, eu vou processar. Com base em quê? Você me deu os documentos, você os preparou. Eu os li e assinei o que estava escrito. Cada linha foi escrita pelo seu advogado, não pelo meu. Eram 6 milhões, ele gritou. 4 milhões, você não precisa de tudo isso. Eu pensei na minha mãe pegando 2 ônibus às 5 da manhã por 40 anos. Pensei nela fazendo faxina nos fins de semana para me dar uma vida diferente. Pensei na carta com letra grande e redonda que ela deixou pedindo que parte do dinheiro reformasse a ala pediátrica. Minha mãe trabalhou 40 anos por esse dinheiro, eu disse. Levantava antes do sol, dormia depois da meia-noite, cuidou de estranhos com o mesmo amor que tinha por mim. E ela me pediu que eu protegesse isso. Que não deixasse ir para alguém que só apareceu quando achou que tinha algo a ganhar. Você sabia. Você sabia desde o começo. Minha mãe sabia, eu disse. E eu aprendi a confiar no julgamento dela. Desliguei. O telefone tocou de novo imediatamente. Deixei tocar. Depois começaram as mensagens. Dele, depois dela. Dele. Ana, isso não é justo. Podemos conversar. Dela. Você não entende o que está fazendo, ele tem compromissos, a gente fez planos. Dele. Por favor, só precisamos conversar, me dá essa chance. Dela. Que tipo de pessoa faz isso com alguém? Você é calculista e fria. Bloqueei os dois. 1 hora depois, a doutora Ferreira ligou. O advogado dele me contatou, disse que vai entrar com ação judicial. Com que fundamento? Eu perguntei. Foi o que perguntei, ela respondeu. Ele não tinha resposta clara. Vai tentar argumentar vício de consentimento que você induziu ele a erro ao assinar documentos que não compreendia. E isso tem fundamento? Nenhum. Ele foi assistido por advogado em todos os documentos. Cada assinatura tem data, testemunha e reconhecimento em cartório. Não há nada a fazer. Quanto tempo até ele desistir? Minha experiência diz que entre 2 e 4 semanas. Quando o advogado explicar que não tem caso, ele vai recuar. Ela estava certa. 3 semanas depois, recebi uma notificação formal de que a ação tinha sido retirada antes mesmo de ser protocolada. Nesse período, a vida continuou da forma estranha que a vida tem de continuar mesmo quando tudo mudou. Eu ia ao trabalho, atendia pacientes, ouvia corações que falhavam e corações que se recuperavam.
À noite voltava para o apartamento que agora era só meu, com o silêncio que no começo era pesado e foi ficando mais leve. Soube por uma amiga em comum que ela tinha terminado com ele 2 semanas depois que ficou claro que não havia dinheiro. Aparentemente, ela tinha feito planos concretos, falado para pessoas, se comprometido com coisas que dependiam de uma transferência que não veio. Quando a realidade chegou, chegou de uma vez. Ele me mandou flores, mandou uma carta à mão, mandou mensagem do número de um amigo porque eu tinha bloqueado o dele. Dizia que tinha cometido o maior erro da vida, que não era a pessoa que tinha sido, que se eu desse uma chance, seria diferente. Não respondi. Não por raiva. Raiva é uma emoção que consome quem sente, não quem é seu alvo. Não respondi porque algumas coisas se encerram e ponto. Não porque a pessoa seja monstruosa, não porque você queira punir, mas porque você entendeu que abrir aquela porta de novo seria trair a promessa que fez para si mesma. 2 semanas depois da retirada da ação, fui ao hospital onde minha mãe trabalhou por 40 anos. Levei os documentos de doação. A diretora da ala pediátrica me recebeu numa sala pequena, com um vaso de flores artificiais na mesa e uma foto emoldurada da fachada antiga do hospital. R. 1.200.000 para a reforma completa da ala pediátrica, incluindo novos equipamentos de monitoramento cardíaco pediátrico. Era mais do que minha mãe tinha especificado na carta, mas era o quanto eu calculei que aquele setor precisava. A diretora ficou em silêncio por um momento olhando para os documentos. Depois levantou os olhos. Sua mãe atendeu meu filho aqui neste hospital quando ele tinha 4 anos e eu não tinha dinheiro para nada. Ela ficou além do horário 3 noites seguidas sem cobrar nada extra. Eu nunca consegui agradecer como devia. Não precisa agradecer a mim, eu disse. Agradeça a ela. Saí do hospital e fui ao cemitério. Levei flores do jardim de casa, as mesmas que minha mãe cultivava nas jardineiras do apartamento dela, aquelas flores cor-de-rosa que ela dizia que eram teimosas porque sobreviviam a qualquer coisa. Limpei a lápide, coloquei as flores, sentei numa cadeira de madeira que havia perto do túmulo. Fiquei algum tempo sem falar, só ouvindo o som do vento nas árvores e de um pássaro distante que eu não soube identificar. Cumpri o que você pediu, eu disse por fim. O dinheiro foi para o hospital, o resto está protegido, e eu estou bem. O vento aumentou por um segundo, moveu os galhos acima de mim com um som que parecia resposta. Eu sei que é imaginação. Sou médica, acredito em ciência. Mas naquele momento aceitei aquilo como resposta e senti algo que só posso chamar de paz completa. Hoje, 6 meses depois, quando olho para trás, não reconheço a mulher que durante anos foi diminuindo o próprio volume para que outra pessoa se sentisse maior, que trabalhava em dobro e se desculpava por isso, que via sinais e escolhia não ver. Aprendi que conhecer alguém durante muitos anos não significa necessariamente que você o conhece de verdade. Às vezes você conhece a performance que alguém ensaiou para a sua frente. Às vezes, quem te conhece de verdade são as pessoas que te amaram antes de você ter qualquer coisa que valesse a pena tomar. Minha mãe me conhecia, me viu crescer, me viu errar, me viu construir. E na última semana de vida, com os tubos e os monitores e o cheiro de hospital que ela mesma tinha cheirado por 40 anos de outro lado, ela me olhou e disse: "Eu trabalhei muito para deixar isso para você, não para ele. Promete que vai se proteger." Prometi. Uma promessa é uma coisa séria quando é feita para alguém que está morrendo. É a última coisa que você pode dar. E eu dei com as 2 mãos. Ele me mandou uma mensagem há 1 mês, curta, sem pontuação, de um número que eu não reconheci. Dizia apenas: "Você ganhou." Não respondi, porque ele ainda não entendeu que isso nunca foi uma competição. Nunca foi sobre ganhar ou perder, sobre provar algo, sobre vingança. Não existe satisfação no que aconteceu, existe apenas a sensação tranquila de ter feito o que era certo. Foi sobre honrar 40 anos de ônibus às 5 da manhã. Foi sobre cumprir uma promessa feita de mão dada, numa cama de hospital. Foi sobre entender que o dinheiro da minha mãe não era meu dinheiro. Era o tempo dela, o sono que ela abriu mão, a dor nas costas que ela nunca reclamou, o sonho que ela teve para mim quando eu ainda nem sabia sonhar sozinha. Nenhum acordo de divórcio tem cláusula que cubra isso. Nenhuma ação judicial alcança.
Nenhum advogado negocia o valor de uma vida inteira de amor. E se você está lendo isso, se está passando por algo parecido, se alguém está tentando convencer você de que você deve menos do que merece, ou que você pede demais ao querer ser amada pelo que é e não pelo que tem, lembre de uma coisa. As pessoas que realmente te amam não chegam com pastas azuis e cláusulas preparadas no dia do seu luto. As pessoas que realmente te amam ficam quando não tem nada a ganhar. E se essas pessoas já não estão mais aqui, às vezes elas nos ensinam isso justamente antes de partir, de mão dada, numa cama de hospital, pedindo uma promessa. Cumpra a sua.